Boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa aula 20, do curso de Discursiva para o Paraná. O tema, Direitos Reais. Nossa, mas quantos são, hein, Lorena? Vamos lá? Vou pedir para os senhores, por gentileza, abrir essa foto que eu lhes enviei agora. E a gente vai contar aqui quantos são, quantos tipos de uso capião nós temos. Vamos lá. Então, nós temos o extraordinário. Você já tem esse esquema, mas a Lorena, de uma forma muito organizada, olha como ele ficou elegante, hein? Uso capião. Ela refez, né? Uso capião, extraordinária, uso capião ordinária, 2. Especial rural, especial urbano, 4. O especial urbano familiar, 5. A coletiva, 6. Indígena, 7. De bem móvel, 8, 9. E temos duas situações que não são de uso capião, então nós temos 9 tipos. E temos duas situações que não são bem uso capião, modalidade de uso capião. Primeiro é aquela modalidade tratada no 1282, vou pedir aos senhores aqui, por gentileza, 1228, tratada no parágrafo 4º. Embora tenha todos os requisitos presentes nas outras hipóteses, a doutrina se inclina para classificar este parágrafo 4º como desapropriação judicial, né? Que há uma indenização, há uma desapropriação judicial. E, portanto, se há uma desapropriação, há uma indenização. O que não ocorre nas outras hipóteses, né? Então, ela seria diferente. Outro nome que é atribuído a esse parágrafo 4º é a posse-trabalho. É muito importante os senhores saberem exatamente essas definições. Então, por exemplo, nós temos no parágrafo 4º, posse-trabalho, desapropriação judicial. E esse desapropriação judicial é interessante. Não sei se vocês percebem o paradoxo que há nessa expressão. Eu já lhes disse ontem. Ela pode passar desapercebida para muitos, mas não vai mais passar para os senhores, ou não vai passar mesmo agora para os senhores, que eu vou alertá-los. Desapropriação é um ato levado a cabo, encabeçado pelo Poder Executivo, pela administração, correto? Ele não é judicial a princípio, mas sim, ele vai ter uma fase judicial se a pessoa contesta o preço, a indenização ofertada na desapropriação que advém de um ato administrativo. Então, quando você fala administração judicial, você está falando que desapropriação judicial, você está falando que é uma desapropriação que é praticada pelo Poder Judiciário. E é isso que é interessante nessa expressão. Posse-trabalho é também outro nome pela qual é conhecido. Nós temos, então, que ter muito em mente, então os senhores podem marcar ou então ter na parede, como fez a Lorena, de forma muito organizada. Vocês têm que conseguir identificar cada uma dessas modalidades aqui. Nós já sabemos, né, que a propriedade é o primeiro dos direitos reais, elencados no 1225, mas, além do 1225, nós temos outras, em outros momentos, em outros pontos da legislação, alguns outros direitos reais, como a propriedade fiduciária, né, que, na verdade, é um tipo de propriedade fiduciária, assim como a superfície, elas são direitos reais, mas elas têm um aspecto que elas são resolúveis, elas são temporais, correto? Elas são não perpétuas, como é, por exemplo, o direito de propriedade, como é a laje, correto? A uso capião é uma forma de aquisição da propriedade. Forma de aquisição da propriedade imóvel, vamos ter a uso capião, vamos ter o registro, vamos ter a cessão.
E a cessão nós temos todas aquelas situações, as plantações, construções, aluvião, avulsão, correto? As ilhas, formação de ilhas. Nós temos todas essas possibilidades. A uso capião, quais seriam? Então, nós temos a extraordinária, no 1238, com a redução do prazo de 15 para 10. Nós temos a ordinária, do 1242, com a redução de 10 para 5. Nós temos a especial, e ela é especial porque consta na Constituição, o rural, temos a especial urbana, nós temos ainda abandono do lar e, por fim, nós temos a indígena. Ok, essas seriam as modalidades de uso capião. Da imóvel. Da móvel, nós temos duas possibilidades. Posse contínua, interrupta, tudo bem. Não se questiona isso. Os senhores têm que seguir aí naqueles esquemas que eu estou falando para os senhores. A diferença é o prazo. 3 anos, justo título de boa-fé, 5 anos na móvel. 5 anos sem justo, independe de justo título e boa-fé. É melhor falar independe a dizer não precisa. Isso é estranho, é inadequado. Então, nós temos aí... E aquelas outras duas situações? Uma é a posse-trabalho, que eu acabei de dizer. Bem, posse-trabalho não é uso capião, não é modalidade de uso capião. Ela é desapropriação judicial, embora ela também tenha os requisitos da uso capião. Ok. Só um minuto, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Já falamos sobre a desapropriação judicial. Ontem nós falamos sobre como será feita o trâmite da uso capião, do procedimento de uso capião nos cartórios extrajudiciais. Porque agora, os senhores sabem, muitas das atribuições, que eram a princípio atribuições do Poder Judiciário, elas são transferidas, agora que eu falo nesse momento nosso histórico, elas são transferidas para as serventias extrajudiciais. E, com o advento do artigo 216A na Lei 6.015, nós temos agora as serventias extrajudiciais operacionalizando a uso capião. E, por isso, ela é conhecida como a uso capião administrativa ou extrajudicial, mas, na verdade, não é mais uma modalidade de uso capião. Isso, na verdade, tem a ver com a forma, porque se lembram que a uso capião é declarada por sentença e é ex-tunc, e se ela é declarada, ela não é constitutiva, porque constitutivo constitui-se a propriedade com os requisitos, a sentença simplesmente declara e retroage à data do preenchimento desses requisitos. Falamos sobre isso. E na extrajudicial, então eu vou pedir aos senhores, por gentileza, que se dirijam aí ao artigo 216A da Lei 6.015, e eu vou passar com os senhores os primeiros fundamentos de como será processado este uso capião. Porque são duas situações distintas. A atividade extrajudicial, ela se relaciona com a uso capião de duas maneiras. Primeiro, quando se é lavrado, então esse é um tema, inclusive, quentíssimo para poder cair aí na segunda etapa. Não caiu aí nas últimas 6, 8 provas de cartório. Então, está para cair a qualquer momento. A ata notarial de atestação de posse para fins da uso capião. Como funciona? Como, então, a uso capião ela aparece no cartório? Ela aparece, primeiro, ela tangencia, ela tem uma relação com o cartório de notas. Quando uma pessoa se dirige ao tabelionato de notas e ela vai pedir para que aquele tabelião ele lavre uma ata notarial, nos termos do artigo 384, no novo CPC, no Código de Processo Civil, e com esse
instrumento que os senhores terão que redigir. Inclusive, vou aqui abrir o Código de Normas do Paraná. Se os senhores me dão licença. Eu vou mostrar para os senhores. Isso aqui é extremamente importante para esse assunto que nós estamos tratando, correto? Então, vamos lá. Eu vou... E ele vai pedir a essa pessoa que vai pedir ao tabelião que esse tabelião lavre um instrumento. Que instrumento é este? Esse instrumento não é uma escritura pública. Esse instrumento é uma ata notarial. Essa ata notarial, o tabelião vai constatar os requisitos de uma eventual uso capião, correto? Alguns requisitos. Ele vai constatar alguns requisitos. Da mesma forma, olha como é importante essas aulas, hein? Da mesma forma que a sucessão, vocês têm que dominar todas as regras para uma lavratura de uma escritura pública, para a escritura pública de vocês não ser recusada no registro de imóveis, porque tudo bem, elas passam ali, nas notas, elas são lavradas, mas quando chega no RI, acende um sinal vermelho. Não, esse título não é hábil registro porque a partilha foi feita de forma equivocada, não teve o recolhimento adequado do tributo. A gente, infelizmente, tem uma propaganda maciça, negativa, de que, por uma série de razões, etc. E vai ser pior ainda para vocês, numa cidade pequena, terem uma escritura pública. Não vai ser pior, vai ser desagradável. Uma escritura sendo rejeitada no RI, isso causa muito desconforto, porque ali naquele contexto social que nós estamos inseridos, todo mundo vai dizer, né, que aquela escritura pública daquele tabelião de notas não é uma escritura que passa no RI, correto? Então acontece isso. Então os senhores têm que ser perfeitos. Os senhores devem ser redigir de forma perfeita. Mas aí, ok. Já sabemos as sucessões. Agora, mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero poupá-los, né, de eventual dissabores no futuro. Porque para fins da uso capião extrajudicial, os senhores têm que dominar muito o tema uso capião, para que os senhores possam lavrar uma ata notarial de forma adequada, perfeita, e essa ata notarial ela seja utilizada para o registro de imóveis, correto? No registro de imóveis. Então, vocês já sabem, com aquele esquema, todas as modalidades, todas as possibilidades, porque a pessoa ela se dirige a você e ela vai apresentar a vocês um determinado caso. Vocês terão que enquadrar aquele caso dentro de uma daquelas modalidades. Mas atenção, hein? Os senhores não vão poder enquadrá-lo tanto na uso capião administrativa, porque aquilo não é modalidade, aquilo é forma. Que aquilo é o que você, no RI, como titular do RI, irá fazer. E também vocês não vão poder enquadrá-lo como pós-trabalho, como desapropriação judicial, correto? Porque aquilo também não é modalidade. Todas as outras possibilidades, vocês terão que enquadrar. Porque vocês, enquadrar no sentido, vocês pelo menos, vocês não vão escrever que ele faz jus ao uso capião. Isso não é o seu papel. Você tem que se abster de emitir esse tipo de ponderação, correto? Esse tipo de opinião. Ali não é o espaço para a sua opinião. Ali é o espaço para você elencar de forma objetiva critérios, requisitos, elementos, correto? Mas saibam vocês que, embora tenhamos que agir de forma objetiva, vocês ainda assim poderão ou ser responsáveis pelo sucesso ou fracasso daquela pretensão. Então, assim, é objetivo? É. Se vocês souberem exatamente o que se busca e o que se tem, vocês são. Isso é fato. Vocês serão responsáveis ou pelo sucesso ou pelo fracasso. Ata notarial. Vamos lá. No RI, nós temos o tabelionato de notas, os atos notariais, testamentos, escrituras, subseção 7, ata notarial. Nós estamos lá no 168. A página 168,
na página 168. 168. Os senhores vão... Ata notarial é a certificação de fatos a requerimento da parte interessada, 711. Por favor. 711. É 711 de quê, professor? Do Código de Normas do Paraná. Ah, tá. Eu estou tratando da ata notarial, porque eu estou falando o seguinte, que os senhores têm que dominar o uso capião para que os senhores possam aplicar. Isso que nós estamos aprendendo aqui é prática diária do campeonato de notas, né, Celso? Porque vão pedir aos senhores que elenquem os elementos, os requisitos da uso capião. E os senhores já sabem, porque nós passamos agora, de uma forma muito elegante, o esquema que a Lorena nos fez ontem. Vocês viram essas colunas aí na foto? Está aí na foto do grupo. Está aí na foto. Vocês vão ter que ter em mente, o que eu quero transmitir-los, é que vocês terão obrigação, vocês deverão ter em mente os requisitos, os elementos, porque a pessoa que vem até vocês, ela quer que seja atestada a posse dela. A posse dela deverá ser atestada. Então, os senhores vão ter que redigir uma ata notarial, porque esse é o primeiro momento. Pessoal, você está falando, mas por que você está falando isso, professor? É o seguinte, porque aquela coluna que fala do 215A, 216A da 6.015, ela é o outro ponto de tangência, vamos dizer assim, da uso capião com as serventias extrajudiciais. Eu estou falando do primeiro, correto? O primeiro é a ata notarial que será lavrada, e essa ata notarial ela tem um nome específico. Não, os senhores não podem colocar numa prova a ata notarial de uso capião extrajudicial. Não, isso é equivocado. Não compete aos senhores fazer esse juízo. Não é os senhores que vão definir isso. Os senhores simplesmente vão fazer uma ata notarial de atestação de posse para fins de uso capião extrajudicial. Correto? O papel de vocês é tirar, como tabelinhas de notas, é tirar uma foto daquela situação fática. Ó, e pronto. Não pode mais se manifestar sobre nada. Vocês simplesmente vão tirar uma foto. 711 do Código de Normas. É isso que eu estou a tratar com os senhores. Certificar os fatos jurídicos. Requerimento da parte interessada por constatação pessoal, cujo objeto não comporte lavratura de escritura pública. Então, entre outros exemplos para captura de imagens e de conteúdo de site, vistoria em objetos e lugares, narração de situações fáticas, com o intuito de prevenir direitos e responsabilidade. E aqui nós temos, né? 712. Para a formalização da ata, poderão ser realizadas diligências, então os senhores terão que ir lá na casa do requerente, o senhor vai conversar com os vizinhos eles vão dizer que o requerente mora naquela casa, vocês vão dizer... Érica, isso, Érica. Muito obrigado, Érica. É porque a Érica, isso também, Érica, imprescindível. Você vai seguindo aí no Rio Grande do Sul. Eu usei o Paraná como exemplo, mas poderíamos também estar tratando no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Os senhores vão conversar com os vizinhos vão dizer, olha, eles moram aqui, vocês vão dizer que os vizinhos disseram que o requerente habita aquela casa. O requerente mostrou, conforme documento anexo, o contrato de compra e venda daquela casa. O que você está falando quando você está falando naquele contrato de compra e venda? Você está falando naquela hipótese do tabular ordinário, o ordinário que tem a redução para 5 anos. Está vendo como é importante você elencar elementos? Porque da forma, os elementos que os senhores elencarem vai ter impactos diretos na pretensão daquele requerente. Então, se você mostra o contrato, enfim, toda aquela série de elementos, você vai conduzir de alguma forma a pretensão a ter sucesso ou não.
Vencida essa parte da ata notarial, que é tratada nos tabelionatos de notas, e é tratada aqui no Código de Normas, como também no Paraná, quanto também no Rio Grande do Sul, 718. Além do tempo de posse, eventual cadeia sucessória. Então, os senhores têm que perguntar quem eram as pessoas que habitavam. Vocês se lembram daquela situação, accessio possessionis? Falamos sobre isso. É você somar a sua posse, a posse de uma pessoa anterior, do seu pai, por exemplo, que você é herdeiro, correto? Você é herdeiro. Hoje nós temos essa figura da accessio possessionis. Além do tempo da posse, 718. Além do tempo, Érica, segue aí no Rio Grande do Sul. Além do tempo da posse e eventual cadeia possessória, a ata notarial para fins de usucapião extrajudicial deverá sempre que possível conter, dentre outros elementos que o tabelião entenda pertinentes, referência à modalidade de usucapião pretendido. Correto? Como os senhores jamais poderão dizer menção, por exemplo, ao parágrafo 4º do artigo 1228, jamais. Ou então vocês jamais poderão, nesse momento, mencionar o artigo 215A da Lei 6.015, perdão, 216A da Lei 6.015. Identificação do imóvel usucapiendo, referência ao imóvel e aos imóveis atingidos, no todo ou em parte, com indicação dos registros anteriores, se houver, comprovação da inexistência pelos meios possíveis. Pessoal, isso aqui é o trabalho de vocês são tabeliões de notas, hein? Mesmo para o RS, é melhor usar na peça esse do Paraná, por mais completo, facilita. É ótimo esse do Paraná. Com certeza. Isso, inclusive, é muito comum, essa atuação, essa dialética, né? Você, por exemplo, eu estou aqui em Minas, então eu vejo como o Tribunal de Justiça entende, ou então já se manifestou no Código de Normas a respeito de um determinado assunto, para aplicá-lo, por exemplo, no Paraná, ou no Rio Grande do Sul, ou então em Rondônia. Sim. Descrição de eventual título que originou a posse, identificação dos vizinhos e confrontantes, declaração do requerente a respeito. Pessoal, olha só, tudo que a gente está falando aqui, aplicação prática. Data de início da posse, eventual cadeia sucessória. Por quê? Porque vocês viram aí que nós temos que ter a posse ininterrupta, a posse incontestada, ininterrupta que não tem ruptura, né? A posse incontestada é aquela posse que não há uma pretensão de outra pessoa contra aquela posse. Os senhores estão observando as situações? A cadeia sucessória tem a ver com aquele instituto que nós falamos, 1243 do Código Civil, accessio possessionis. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, da usucapião, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, no caso, né, do 1242, que é o ordinário, ela também seja de justo título e boa-fé. Características e circunstâncias com que a posse foi adquirida, com os esclarecimentos pertinentes. Aí eu poderia perguntar isso numa eventual prova oral, ou então numa primeira etapa, por que isso? Vocês se lembram? A Érica sabe, porque nós falamos isso ontem bastante. Aquela posse que ela é injusta, ela pode ter 3 vícios. Os senhores sabem, ela é injusta, ela pode ser uma posse precária, ela pode ser uma posse violenta, e ela pode ser precária, violenta, e ela pode ser, ser clandestina, e ela pode ser clandestina. Essa posse ela pode ser com esses 3 vícios. A posse violenta e clandestina, nós falamos sobre isso, entre aspas, ela é desqualificada, não é mais posse, é detenção. O requisito é posse ou detenção? O requisito não é posse? Posse não é diferente de detenção? A pessoa ela tem detenção a partir do momento que você disse que a posse é violenta ou a posse é clandestina, você tem posse? Não, você tem detenção. Olha só, como o tabelião de notas ele pode interferir muito na aquisição do direito pelo requerente. Você coloca que aquela posse é violenta ou posse clandestina. Ela é posse?
você vai ter que provar em algum momento a interversão da posse, do título. O momento em que aquela posse que era violenta e clandestina deixou de sê-la, porque a posse enquanto violenta e clandestina, ela é desqualificada, ela não é posse, ela é detenção, portanto não é posse, e se não é posse não é requisito para uso campeão, correto? Características e circunstâncias com que a posse foi adquirida, esclarecimentos pertinentes. Existência de fatos interruptivos. Vocês se lembram? Posse ininterrupta. Posse ininterrupta. Sem oposição. Existência ou não de fatos interruptivos do curso do prazo da uso campeão, com indicação das circunstâncias e datas que tenham ocorrido. Vamos imaginar que aquela pessoa, proprietária daquele imóvel, ela tem saído do Brasil para exercer uma atividade a mando da União, por exemplo, a serviço da União. Nesse caso, nós temos uma figura, uma interrupção da prescrição. Aquela prescrição, ela não pode prejudicar aquela pessoa que se encontra fora do país a mando da União, correto? Existência ou não de compossuidores, existência de edificações, época em que foram realizadas, área construída, regularidade, valor de mercado do imóvel usucapiento, demais requisitos da usucapião a depender da modalidade pretendida. Correto? Agora, os senhores sabem de letra, tá vendo? A gente às vezes está estudando uma coisa, mas a gente não tem a dimensão da relevância daquele tema para a nossa atividade cartorária. O interessante do cartório é o seguinte, eu acho isso fantástico. O que você aprende aqui no nosso curso, ou então, quando você faz um concurso para cartório, você vai ter aplicação direta, prática, imediata na sua atividade profissional. E nem sempre isso acontece nos cursos jurídicos, né? Não se admite a lavratura da ata notarial de uso campeão baseado exclusivamente em declarações do requerente. E 719, conforme as peculiaridades do caso, a ata notarial destinada a instruir o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso campeão, correto? Poderá ser complementada por escritura declaratória ou outra ata lavrada pelo mesmo tabelião ou por tabeliães diversos, né? Então, os senhores já sabem que quando tratar de ata notarial, os senhores vão ter que vir aqui no 711 e vão lavrar a ata notarial nos termos do 711 e seguinte. Ok. Lavrar da ata notarial. O trabalho dos senhores, tabeliões de notas, se encerra ali. Agora vem a segunda parte. Qual a segunda parte? A segunda parte é aquela pessoa cuja ata notarial foi lavrada no cartório de notas, no tabelionato de notas, ela com aquele documento em mãos, a ata notarial, ela vai se dirigir ao RI para ela promover, né, para que se reconheça a uso campeão extrajudicial. E aí que nós temos as disposições da 216A. Eu peço gentileza, 6.015. Para que os senhores, por favor, abram esse artigo. Daí 6.015. (216A). Ó, eu ensinei ontem um mnemônico que vocês terão que repetir algumas vezes, porque eles vão pedir, obviamente, tanto na prova de primeira fase, quanto em uma eventual discursiva, ou mais ainda na prova oral, eles vão pedir aos senhores que os senhores expliquem
Como ocorre, como se processa o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião perante o RI, correto? Então, os senhores vão seguindo aí a foto da Lorena, o esquema da Lorena, que foi o esquema que eu já passei ontem, está na foto. Os senhores vão começar sem prejuízo, nos termos do artigo 216-A da Lei 6.015, instituído pela Lei 13.105 de 2015, recentíssimo. Sem prejuízo da JU, isso quer dizer o quê? Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido APREU, sem prejuízo da JU, APREU, admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, admitido o pedido. Ok. É admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial. Essas disposições 216A, elas estão aonde, pessoal? Elas estão na parte final da Lei 6.015. Essa parte final da Lei 6.015, ela trata de quê? Ela trata do registro de imóveis. Portanto, essas disposições, elas são aplicáveis ao processamento da uso capião, do pedido de reconhecimento de uso capião extrajudicial perante o RI e a postura, a atitude, as regras, o comportamento, o que deve fazer o registrador de imóvel, correto? O que deve fazer? Quais são os requisitos que devem ser cumpridos? Como deve ser a atuação do registrador de imóvel? Chegou uma documentação lá, uma escritura pública, uma ata notarial, com uma série de requisitos. Agora, o trabalho é de vocês. O trabalho é de vocês. Isso não é modalidade. Isso não é uma nova modalidade. Isso simplesmente é como será processado o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião no RI. Porque da ata notarial, nós já vimos. Isso consta lá no artigo 711 e seguintes do Código de Normas. Então, sem prejuízo da JU, APREU. Então, sem prejuízo da via jurisdicional, porque ainda que seja possível você manejar essa atuação sua perante o cartório do RI, administrativamente, você pode fazer também por via jurisdicional. É admitido pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião e deve ser como? Deve ser feito aonde? Onde ele vai ser processado? Primeiro, no cartório de registro de imóveis da comarca onde se encontra localizado o imóvel uso capião. Se lembram disso? Sim. Então, o CRI da comarca, onde se encontra o imóvel uso capião. O segundo elemento, e eu constei aqui para os senhores também, indispensável para que se atenda aquele princípio. Eu gostaria muito que os senhores pudessem me falar o princípio. Qual é o nome desse princípio? A requerimento do interessado. Qual é o nome desse princípio? Saberiam me dizer rapidamente aqui? Pode digitar. Tem um nome, sem olhar, não vale colar. Vamos, Lorena? Ele tem dois nomes. É outro, tudo bem. Da rogação é ótimo, foi fácil. O próximo. Esse todo mundo sabe. Lorena, se lembra? Mário, se lembra? Celso não pode. Érica, se lembra? Princípio da instância. Rogação, tudo bem. É o princípio tranquilo. Princípio rogar, pedir, interceder. Rogai por nós, interceda por nós, peça por nós. E esse nome, tudo bem. Agora, um nome que não tem nada a ver com isso é o princípio da instância. São sinônimos, sim, da instância ou da rogação, correto? Então, Lorena, naquele seu quadro, lindo, você coloca requerimento. O que quer dizer isso? A qual princípio atende o princípio da instância ou o princípio da rogação? Ponto. Então, vencemos. E, por fim, o terceiro elemento, sem prejuízo da JU, APREU. 3 elementos.
CRI da comarca, requerimento e um advogado. Esse é imprescindível. Este é imprescindível. Este é imprescindível. Então, os senhores vão colocar o advogado, representado por advogado, instruído com... Eu vou abrir aqui a foto, se vocês não estiverem com a lei aí, vou compartilhar, para que os senhores vão acompanhando. Por isso, vão acompanhando aqui e vão acompanhando aí no esquema, né? Porque o esquema eu já resumi aqui para vocês como é que vai ser, como é que a gente vai estudar agora. Porque esse artigo aqui, ele é muita informação. Muita informação. O requerimento apresentado na comarca, no cartório do registro de imóveis da comarca do imóvel Usucapiendo, com o advogado, com a presença, com a manifestação do advogado, representação do advogado, ele será instruído com alguns documentos. Qual documento? Qual que é o principal documento que instrui esse pedido? Porque, pessoal, uma questão é, o requerimento é uma folha dizendo eu venho, por meio estes documentos anexos, requerer, eu peço, o documento só não é requerimento. O requerimento é um documento anexo. O requerimento é uma coisa e aquela ata notarial é outra coisa. Correto? Então, vocês vão ter a ata notarial que é lavrada pelo tabelião. E o que faz? Atesta o tempo de posse do requerente, conforme o caso e circunstâncias. 384 do novo Código de Processo Civil. Aí depois eu fiz aqui um esquema. Então, o primeiro é a ata notarial, nos termos do artigo 384. Depois, nós temos o mnemônico. Então, nós vamos ter a planta, depois a memória, planta memorial descritivo. E esse memorial descritivo, ele tem tanto a planta e o memorial descritivo, são assinados por um profissional legalmente habilitado, com prova de anotação da responsabilidade técnica do Conselho de Fiscalização Profissional, correto? Nós vimos esse esquema e vocês têm que visualizar esse esquema. Essa planta, esse memorial, então tem a planta e o memorial descritivo e a assinatura. A planta e o memorial descritivo tem a assinatura do profissional legalmente habilitado com prova de anotação de responsabilidade técnica. E também, lá na alteração, inserção de medidas perimetrais, nós temos, quando nós fazemos isso no RI, nós temos que ter uma planta e um memorial descritivo e os confrontantes, eles devem assinar também. Eles devem assinar. Então, se os senhores já foram confrontantes ou os senhores mesmo promoveram uma retificação de área, os senhores tiveram uma planta, a planta é o desenho. O memorial descritivo é trazer para uma forma redacional o desenho da planta. São coisas distintas. Uma coisa é a planta, a outra é o memorial descritivo. Planta e memorial descritivo, ambos devem estar, primeiramente, assinados, né? Por quem? Pelo profissional, que é legalmente habilitado, correto? E também, naquele outro caso de retificação de área, que nós vimos em artigos anteriores ao 216, nós temos a assinatura do confrontante. Mas aqui não, nós vamos ter a assinatura de outras pessoas. Quem são os titulares? Não os confrontantes, mas são... Poderia ter utilizado a palavra confrontantes, mas ele utiliza a palavra titulares de direitos reais. Não pode ser um usufrutuário, pode ser um usuário, pode ser, por exemplo, um habitante. Titulares de direitos registrados e averbados. Eu coloquei DRAMIL, DRAMIC. De direitos, assinatura dos titulares dos direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel confinante, correto? Na matrícula do imóvel, perdão, DRAMIL, na matrícula do imóvel Usucapiendo e DRAMIC, na matrícula do imóvel confinante. Então, direitos, assinatura dos titulares, DRAMIL, DRAMIC, direitos reais
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel confinante e da matrícula do imóvel uso capião, ok? Segundo elemento, a senega. Pensei que isso era um outro nome, assim como Dramil, que é um remédio. Senega é um outro remédio, parece nome de remédio. Certidão negativa dos distribuidores, tanto da comarca de situação do imóvel quanto do domicílio do requerente. A gente tem de ter alguns fundamentos ou subsídios ou argumentos. Aquela pessoa, ela está agindo de boa fé, é uma pessoa idônea, o requerente. Os senhores, tudo isso que eu estou a lhes dizer, os senhores têm que fazer um checklist, os senhores terão que passar tudo isso. Ok. Vencido isso, vocês as certidões negativas, tanto do imóvel, né, do imóvel, quanto do requerente, dos distribuidores, da comarca de situação do imóvel, quanto também do requerente, do domicílio do requerente. E, por fim, o justo título ou quaisquer outros documentos, né, que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza, o tempo da posse, pagamento, tais como, né, o justo título. Fiz aí no esquema. Origem, continuidade, natureza, tempo da posse, pagamento, tais como pagamento do imposto e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Então, esses são os documentos, né? Você vai ter, o pedido será autuado, então, quando você receber esse pedido, vocês vão fazer uma pastinha, vocês registradores, e vocês, obviamente, vão promover o protocolo, e esse protocolo ele vai se estender até o momento aí em que houver a acolhida ou a rejeição do pedido, o acolhimento ou a rejeição do pedido. E aqui tem algumas outras situações que podem ocorrer, né? No caso, por exemplo, aquela pessoa que teve essa planta em memorial descritivo a ela apresentado, por exemplo, ela não quis assinar, o que é muito justificável, né? Aquela pessoa que deveria ter assinado, aquele titular do direito registrado averbado do imóvel confinante, ele será notificado. Então, é uma notificação por vocês, registradores, de forma pessoal ou pelo correio, né? Para manifestar consentimento expresso em 15 dias. Então, eles têm que se manifestar em 15 dias, interpretando o silêncio como concordância. Pessoal, 2017 isso aqui foi alterado. Por quê? Qual era a redação anterior? Se os senhores forem observar, aqui, o seu silêncio como discordância, cortado. O seu silêncio. Ninguém se manifestava, discordância. Esse procedimento previsto no 216A, ele simplesmente se esvaziava. Porque a pessoa não assinava, ela discordava, se ela era notificada, ela mantinha silêncio, e o seu silêncio era discordância, você não poderia dar frente, continuidade a esse procedimento. E nas provas, todas, elas caem este artigo. Todas. O silêncio da pessoa que é notificada, na hipótese do artigo 216A, daquele titular de direitos registrados e averbados no imóvel confinante, aquele que não assinou a planta e o memorial descritivo e que foi notificado pelo RI, pessoalmente ou pelo correio, se ela não disse nada em 15 dias, e aí vocês têm que fazer esse controle lá no cartório. Vocês fazem um controle, vocês fazem uma certidão que no dia tal a pessoa, que no dia tal venceu-se o prazo. Vocês vão promover todos esses atos por meio de certidões lá no RI. Lá no RI, o trabalho de vocês é muito sério. E a pessoa não se manifestou antes da 13.465, discordância esvaziava todo o procedimento. Já era. Agora não. Silêncio, concordância. Silêncio, concordância. Mudou para melhor. Então, o oficial do RI, ele vai dar ciência à União, Estado, DF, município, pessoalmente, ou então pelo RTD também, ou pelo correio com a R, para que se manifestem sobre o pedido também, né? O oficial de registro de imóvel da ciência, União, Estado, DF, município, pode ser por pessoal, pode ser por intermédio do RTD, pode ser pelo correio com a R, para que eles manifestem-se.
O oficial do RI promove a publicação do edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência dos terceiros eventuais interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Olha, pessoal, vocês têm que informar aquela pessoa titular do imóvel confinante, vocês têm que proceder à notificação, na verdade, né? A palavra correta é notificação. No parágrafo 3º, ele não fala notificação, ele fala ciência. Então, vamos ser bem técnicos. No parágrafo 2º, ele fala o seguinte: notificação. Notificação. Parágrafo 2º será notificado. Então, lembrem-se que isso aqui usa o capião, o termo é notificação para titular de direitos registrados averbados do imóvel confinante. Correto? Ciência dos entes públicos, as pessoas jurídicas de direito público interno e publicação de edital para terceiros. Vocês estão vendo como é lógico? O confinante, o Estado e os terceiros. Né? Dúvida, vocês como RI, vocês vão se manifestar, vocês vão elucidar, né, com diligências, vocês vão se dirigir ao local. Esse parágrafo 6º aqui é quentíssimo, quentíssimo para cair agora, tanto numa primeira fase. Aqui em Minas, esse artigo, inclusive, já caiu. E cai toda vez. Como funcionava antes a ciência da união do Estado e do município? Você mandava uma comunicação perguntando se invadia espaço ou imóvel público, etc. Se aqui eles eram confrontos, porque às vezes é uma rodovia, correto? Às vezes é uma estrada municipal. Tem uma série de circunstâncias. Mas, independente disso, vocês sempre têm que se comunicar os entes. E qual que era o entendimento? O entendimento era, enquanto o ente não se manifestasse, você ficava com os seus autos, igual o Celso provavelmente tem lá na Receita, num armário, ele tem os autos, né, Celso? O processo administrativo, os autos das autuações, que se iniciam com as autuações. A mesma coisa vocês vão ter esses autos autuados, correto? E vocês tinham que aguardar a União, o Estado, o município se manifestar. Isso era um tempo incerto, nunca se sabia, 2, 3, 4, quando? Porque isso é recente, só depois de 2015. Mas qual tempo? Bem, pessoal, nós temos aqui no extrajudicial, somos regidos aí pela celeridade. A questão é rápido. E a segurança jurídica, os títulos, ele é imprescindível para a economia girar. Ninguém negocia se não tem título. A verdade é essa. Então, o cartório, ele aquece a economia. Cartório funcionando, a economia, funciona. Se a pessoa está naquela situação, não tem, né? A economia não gira. É verdade isso. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º, qual que é o parágrafo 4º? Pessoal, o parágrafo 4º, ele está falando o seguinte, do edital, correto. Ele está falando do edital. Sem pendências nas diligências na forma do artigo 5º, aí ele repete, passados 15 dias do edital e também não houve pendências, conforme era previsto, o oficial registra a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura da matrícula, se for o caso. É isso que vocês vão fazer ao final. Então, vocês não têm diligência, transcorreu 15 dias, mas aqui o que eu estava falando era o seguinte, que antes você esperava, agora você não espera. Isso foi mudado agora, recentíssimo, mas não é esse parágrafo 6º. Você não tem que ter um prazo específico para que eles se manifestem, o Estado, no sentido União, Estado, Município. Agora você não espera. Eu vou olhar para vocês qual é a legislação. Vocês vão esperar um tempo hábil e se eles não manifestarem, você vai promover o registro. E depois, para o registro ser desconstituído, é uma ação judicial de desconstituição do registro.
Então, transcorrido o prazo da publicação do edital, não há diligências na forma do artigo 5º e está em ordem a documentação, o oficial do RI registra a aquisição do imóvel, com as inscrições e permite-se nova matrícula. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, você rejeita o pedido. A rejeição do pedido extra não impede o ajuizamento da ação de uso do campeão. Aí tem um caso de impugnação. Se algum destes, confinante, união, terceiros, impugna, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juiz competente da comarca de situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial. Unidade autônoma de condomínio edilício fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes. Basta a notificação do síndico. Já resolvemos o exercício aqui da VUNESP. Esse parágrafo primeiro. É muito importante essa parte final da Lei 6.015. Se o imóvel confinante é condomínio edilício, basta a notificação do síndico também. Aqui no caso dele não é encontrado. Bem, depois eu vou trazer para vocês aquela situação em que a união ela não se manifesta. Se você, aquele confrontante, né, que o parágrafo 2º diz respeito do confrontante, ele não foi encontrado aí, você, ou esteja em lugar incerto, não sabido, você vai certificar deste fato e você promove a notificação por edital mediante publicação 2 vezes em jornal de grande circulação pelo prazo de 15 dias cada. Não é aquele outro que vocês têm que fazer. Vocês têm aqui. É só seguir a regra aqui, ó, os parágrafos eles são bem simples. Ó, o pedido será autuado, primeira coisa vocês vão autuar. Depois, você vai notificar pessoalmente o titular de direitos registrados e averbados do imóvel usucapiento, né? Correto? O titular confrontante. Depois você vai dar ciência para o Estado. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa é a autuação. Depois, segundo passo. Depois nós temos o primeiro. Você vai notificar o confrontante. Vou colocar dessa forma mesmo. Você vai dar ciência ao Estado. E terceiro, você vai publicar edital, no caso, terceiros. Ele usa a expressão ciência terceiros. Ciência terceiros. Manifesta em 15 dias do pedido. Eles aqui vão se manifestar 15 dias. Já vou terminar essa parte, tá bom? Isso é importante, muito pouco. A gente, na verdade, que não trabalha no RI, eu fazia uma coisa parecida no RI. Eu nunca fiz um especificamente, eu fazia uma outra coisa parecida com isso, quando eu trabalhava no RI. Vou explicar para vocês uma outra hora. Primeiro, autor. Segundo, notifica o confrontante da ciência do Estado, publica edital de ciência terceiros. Na hipótese de você não encontrar esse confrontante, não foi possível, aqui tem o edital, que é diferente desse edital aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que ele está falando. São 2 editais distintos. Aqui, esse edital de ciência de terceiros, para se manifestar, você tem que fazer sempre. Você faz sempre. Esse aqui, não. Esse aqui, não. Esse aqui, não. Porque esse, por exemplo, qual é esse? Esse é o tratado no parágrafo 13º. Parágrafo 13º. Não foi encontrado
ou notificando a pessoa ou esteja em lugar incerto, não sabido, você certifica esse fato e você promove a notificação por edital, publicação 2 vezes em jornal de grande circulação pelo prazo de 15 dias cada um. Então, é 2 vezes, prazo 15 dias. Isso aí tem uma discussão, mas é o quê? É dentro dos 15 dias, ou eu publico uma vez e espero 15 dias? 2 vezes em jornal de grande circulação pelo prazo de 15 dias cada um. Eu acho que você publica um, espera 15 dias, publica o outro mais 15 dias. Eu interpreto dessa maneira. Mas tem pessoas que interpretam de maneira diferente. Mediante publicação por 2 vezes em jornal local de grande circulação pelo prazo de 15 dias cada um. Interpretando silêncio como concordância. Silêncio como concordância. Então, pessoal, nós vimos aqui, então, encerramos a nossa modalidade de uso capião. Vamos fazer um intervalo aqui bem breve, 5 minutos, que eu quero passar ainda para vocês, fazer uma relação das faculdades dominiais dos direitos reais. Vou voltar aqui. E vou também fazer um quadro, que é um quadro ótimo a respeito de penhor. E vamos dar por encerrado o nosso tema de direitos reais, correto? Deixa eu me ver aqui onde que eu tenho. Eu tenho que parar de compartilhar aqui. Ok? Eu vou tirar essa foto, mas o que eu quero para vocês, que vocês tenham em mente, é que esse assunto realmente é um assunto extremamente importante, tanto no Notas quanto no RI. Eu estou tentando buscar assim, aquilo que é assim, o suprassumo, que é o mais relevante da atuação. Então, a gente volta daqui a 5 minutos com com 2 esquemas importantes aqui da nossa matéria, tá bom? Até daqui a pouco. Vou ler aqui as perguntas daqui a pouco, tá bom? Pessoal, vamos voltando. Lorena, muito obrigado pela sua contribuição. Tá todo mundo gostando muito. Foi ótimo. Isso mostrou que você, enfim, assistiu às aulas, fez os exercícios, assim, né? Reproduziu. Está produzindo seu próprio material, né, Lorena? Ótimo. É o seu material que eu reproduzi, né? Não é isso. Não é isso. Mas é isso que eu quero dizer aqui. O material é virtude. Mas aí porque... a letra dela é linda, né? Quando ela falta aula, eu não mando nada meu para ela, porque a minha letra é horrível, né? E a dela é bonita, eu falo que eu não te mando nada. Imagine. Mas eu queria só aproveitar, antes do senhor começar a gravação, 30 segundos. As normas... As interrupções, mas o tempo, eu sempre estou bem atento a ele, a gente sempre está vencendo o tempo. As gravações aí estão para mostrar isso, tá? Vamos lá. Nós vimos, então, eu falei com a Érica, com a Lorena, falei, Érica, Lorena, vocês vão fazer dessa forma, vocês têm uns determinados artigos, e vocês têm que vencer os determinados artigos, e você vai ter um estudo diário de muita tranquilidade, de muita paz. Direito das coisas, posse. Nós temos o elenco dos direitos reais, começamos com a propriedade. Depois nós temos como se adquire a propriedade. Nós temos o usucapião, nós temos o registro, nós temos a cessão. Como se adquire a propriedade imóvel? Como se adquire a propriedade móvel? Nós temos a usucapião, nós temos o achado, a ocupação, a especificação, tradição, e aquelas confusão, comissão, adjunção, perda da propriedade. Temos, então, direito de vizinhança. Natureza, obrigação própria e rem, falando sobre isso. Direito de vizinhança, nós fizemos exercícios ontem, né, Érica? Foi ótimo. Falamos, né, sobre passagem forçada, já falamos sobre árvores limítrofes, né, que tem que cortar a árvore. As águas, falando sobre a água. Direito de construir ficou a tarefa para vocês. Depois do condomínio, que nós não vamos tratar aqui, resolvemos alguns exercícios, os senhores vão ler o condomínio, nós vamos ter 2 tipos de condomínio, um que é o condomínio geral, correto? Falamos aqui em poucas linhas, né? O outro que é o condomínio edilício, e o condomínio geral, ele se distingue do condomínio edilício, porque o geral
todos são condôminos da área toda. O condomínio edilício, há áreas que são condomínio e há áreas que são exclusivas. Então, há áreas que são comuns e há áreas que são exclusivas. Quando você tem essa situação, você tem um condomínio edilício. E aí eu falei com vocês que o condomínio ele pode ser um condomínio horizontal, que é o prédio, e ele pode ser o condomínio vertical, que são as casas uma do lado das outras. E depois que nós terminamos os condomínios, temos condomínio de lotes, nós temos, depois dessa hipótese, novas disposições, que eu vou pedir aí para os senhores abrir. O meu código do ano passado já está desatualizado. Isso aí os senhores vão ter que, gentileza, seguir no Código Civil, por favor. Código Civil. Ó. Nós temos, então, um condomínio edilício. Depois do condomínio edilício, nós vamos ter o condomínio, né? O que é sempre uma fonte de muita alegria, né? As relações condominiais são relações assim de harmônicas. Condomínio de lotes nós temos, passando aí as relações dos condomínios edilícios. Nós temos, pessoal, foi ironia, né? A gente tem um condomínio. Você entendeu, Lorena? Eu falei que das relações harmônicas dos condomínios edilícios, é porque tem muita briga nessa área, né? Condomínio de lotes, 1358, 2017. O meu tem condomínio de lotes. E depois temos esse aqui, ó. Os senhores não podem ficar sem ler isso aqui, correto? A multipropriedade já acontecia em muitos lugares. Por exemplo, em 2007, 2008, eu falei que eu fui ao sul da Bahia, no Caixa Itacaré, e lá eu conheci um sistema, num condomínio deles, que eles faziam isso. Que a pessoa, você comprava... Vamos lá, vamos ler o que ele fazia. Vamos já pegar o artigo. Você é um proprietário em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo. Você comprava o tempo e nesse tempo você, no 1358C, deixa eu colocar aqui para vocês seguirem comigo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. As pessoas, elas compravam o tempo. O fato é esse condomínio, essa multipropriedade, é comprar o tempo. É comprar o tempo. Comprar o tempo. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Aqui esse Zoom Meeting, às vezes aparecem umas outras telas. A multipropriedade é o regime de condomínio, ou seja, multipropriedade é uma espécie, sim, de condomínio. É uma espécie de condomínio. Só que no condomínio, vocês não têm todos o direito concomitante a utilizar a coisa? Sim, essa é a regra. A multipropriedade não. A multipropriedade você não tem o direito de usar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Por quê? Embora você também esteja em condomínio, cada um dos proprietários do mesmo imóvel, ou seja, o condomínio é ser todos proprietários, ter o domínio de um mesmo imóvel. Você é titular de uma fração de tempo. Você tem uma fração de tempo. Então, você só pode usar e gozar naquele tempo determinado e com exclusividade. Porque, por exemplo, vocês viram lá a mesma coisa da composse? Se eu tenho a posse conjunta e eu tenho um condomínio, a posse de coisa indivisa, eu também tenho um condomínio. Por exemplo, se a Lorena ela recebe uma fazenda de herança, aquela fazenda ela é um todo, né? Ela vai ser regida pelas regras do condomínio. Ela e o irmão dela, por exemplo, eles podem utilizar ao mesmo tempo aquela propriedade, coisa que não acontece
com a multipropriedade, porque você tem um tempo, Mário, específico para você usar a sua parte, a totalidade do imóvel. A totalidade do imóvel. Eu estou dando esse exemplo aí da fazenda, se for em pró-indiviso, porque na pró-diviso nós temos de forma não formal, mas já fática, as áreas. O pró-diviso, a Lorena tem a parte dela, o irmão dela tem a parte dela. É condomínio, mas eu sei exatamente o que cada um tem. Vamos imaginar, no condomínio pró-indiviso, todo mundo pode usar ao mesmo tempo. Ao contrário da multipropriedade, que você tem o tempo para usar e gozar com exclusividade. Então, é um condomínio, mas é um condomínio sui generis. Por isso, multipropriedade. Por isso que nós temos regras específicas, uma seção própria para esse condomínio sui generis. Porque você usa com exclusividade um imóvel que é de todos, mas você usa com exclusividade durante um determinado período de tempo. E sempre de forma alternada. A multipropriedade não se extingue automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Então, a multipropriedade ela ainda prevalece. Ele é indivisível, não se sujeita à ação de divisão ou extinção de condomínio. Isso os senhores vão ter que fazer esquemas. Esses artigos novos, eles são assim artigos bombásticos, assim, que vão cair na primeira etapa de um concurso. Acho difícil isso cair numa fase agora discursiva, mas pode ser que sim. Eu não tenho visto muitas questões sobre propriedade caindo ultimamente, não, entendeu? Mas aqui em Minas, a última discursiva, por exemplo, foi sobre compra e venda, contrato em espécie, mas a gente tem que ficar atento porque... Então, você tem essa multipropriedade indivisível, e se você quiser dividir, é possível dividir? Não tem como, porque o imóvel é indivisível. O imóvel é indivisível. Cada fração de tempo também é indivisível. O período corresponde de fração de no mínimo 7 dias seguidos ou intercalados. 7 dias, no mínimo 7 dias seguidos, e poderá ser fixo e determinado. Então, por exemplo, é o seguinte, vamos fazer, nós temos aqui o Celso, a Lorena, a Fernanda, a Érica, Mário e eu também. Nós temos 6 pessoas. Nós vamos comprar uma casa. Em Araruama não, porque o Mário já tem a casa dele lá, não vai querer participar da nossa multipropriedade. Vamos aí no Itajaí. Alguém mandou outro dia no grupo falando alguma coisa de Itajaí, que tem uma região bonita aí, né? Não é bonito, Lorena? Me disseram. Meu sonho de consumo é morar lá, tá? Em Itajaí, ali ao lado, tem uma praia maravilhosa. Hoje só tem VIP. O Celso deve frequentar lá. E eu ainda não consigo, sabe? Qual que é a mesma praia, Celso? O Celso não pode falar. A região ali é maravilhosa, tá? Eu não devia ter falado. Então tá, ótimo. Melhor ainda. Nossa multipropriedade tem tudo para dar certo. Pessoal, a multipropriedade é muito inteligente, já é utilizada nos Estados Unidos há muitos anos. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos definir que nós vamos ter o nosso imóvel. Esse imóvel ele não vai ser divisível. Vamos ver o que o Celso está respondendo aqui. A Fernanda vai de penetra na praia chique do Celso. Então, vamos lá. Nós podemos, cada um, o mínimo é 7 dias. Vamos ficar 2 meses. Cada um vai ter 2 meses. No total, teremos 1 ano, né? Então, nós temos, por exemplo, o período pode ser janeiro e fevereiro para o Celso, março e abril para a Lorena. Ou então, a gente vai fazer o sistema flutuante. O sistema flutuante é o seguinte, no primeiro ano, o Celso fica com janeiro e fevereiro. No segundo ano, a Lorena fica com janeiro e fevereiro. No terceiro ano, a Fernanda Bragança fica com janeiro e fevereiro. No quarto ano, a Érica fica com janeiro e fevereiro. Então, o tempo, o período que é indivisível, né, que você não pode dividir, será de no mínimo 7 dias, 7 dias seguidos ou intercalados,
Seguidos eu entendo, eu não consigo entender muito bem o que quer dizer intercalados. A gente tem que pensar sobre isso. Fixo e determinado, ou então o sistema flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica, mediante procedimento objetivo que respeite em relação a todos os multiproprietários o princípio da isonomia. Misto. Então, você vai ter períodos. O misto também é o seguinte: você tem períodos fixos, mas você tem as datas comemorativas flutuantes. Então, você combina tanto uma parte mista e uma parte flutuante. Eles terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, todos os multiproprietários, podendo haver aquisição de frações maiores que a mínima, claro, com a correspondente direito ao uso por períodos também maiores. Pessoal, o Celso pode ter 4 meses? Pode. Ele adquiriu mais períodos. Então, como que é instituída a multipropriedade? A multipropriedade, ela é um tipo de condomínio, correto? O condomínio, ele não é bem um direito, não é um direito real, correto? Temos a natureza jurídica do condomínio, mas assim, é uma propriedade que tem várias pessoas, vários proprietários. O condomínio, ele não diz respeito a um objeto especificamente, ele diz respeito ao sujeito da relação, correto? Porque não é bem o objeto o que conta aqui, na verdade. Não é bem, porque a relação é de propriedade. A relação é de direito real. A relação dos condôminos com a coisa é aquela relação da primeira aula, Mário, você lembra? Da coletividade. Aquilo é uma relação de propriedade. O que é o ponto, o elemento do condomínio é a relação dos proprietários, dos sujeitos ativos ali daquela relação jurídica, a relação entre eles próprios e entre eles e coletividade, coisa. Como se institui a multipropriedade? Ato entre vivos ou testamento registrado no RI, mais um, olha só, mais um que vai ser registrado no RI, devendo constar daquele ato a duração de períodos correspondentes a cada fração de tempo. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a convenção de condomínio determina, Lorena, ou então todos aí, Érica, as pessoas advogados, direito imobiliário, não estou falando que vocês devem desistir dos cartórios, não me interpretem mal. Direito imobiliário é uma área que é muito interessante, porque tem pouca gente que entende o assunto, né? E parece ser uma área bem rentável. Então, a gente fica aqui envolvida, porque chega o pessoal lá no cartório, é muito difícil uma pessoa conhecer o tema do direito imobiliário. Esse aqui está no Código Civil, mas são poucas as pessoas que vão se dar ao trabalho para ler. Isso aqui é um nicho, um mercado de trabalho, algo interessante. Vocês, como advogadas, vocês podem promover estes atos, né? Vocês, numa convenção de condomínio, vocês vão montar, vocês vão escrever esse texto e vocês vão receber por isso, claro, né? Vocês, ato entre vivos ou testamento, vai registrar no RI com uma série de regras. Regras. O instrumento da instituição ou a convenção em multipropriedade pode estabelecer limite máximo de fração de tempo. Em caso de instituição da multipropriedade para posterior venda das frações, pessoal, eu não sei esse caso específico, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, 1258H. O instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de condomínio em multipropriedade, ela estabelece limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. Não sei se vocês sabem, mas essas grandes empresas aqui no Brasil, elas fazem muito isso. Para esses executivos milionários dessas pessoas jurídicas, dos bancos, das mineradoras, eles compram, por exemplo, uma casa em Punta del Este, ou então nas Bahamas, e aí eles definem que dia tal você, Lorena, que você é executiva, a casa vai estar disponível para você ir para Punta del Este ou para as Bahamas, e você tem
essa propriedade compartilhada, multipropriedade, que é o shared property. Não sei se é propriedade que eles falam, mas é uma compartilhada. Eles usam a expressão share. Depois eu tenho que perguntar para um share real estate. Tem uma propriedade que é real estate compartilhado, shared. Acho que é assim mesmo que se pronuncia. Então tem os direitos, as obrigações. Ok, vamos passando porque vocês vão ter que se acostumar com essas regras próprias do condomínio. Nós não vamos falar do condomínio. Como se transfere o direito de multipropriedade à sua produção de efeitos perante terceiros, dar-se na forma da lei e não dependem de anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Interessante. Não haverá direito de preferência na alienação da fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento ou na convenção, em favor dos demais. Não há direito de preferência, não tem que comunicar a transferência do direito de multipropriedade à sua produção de efeitos perante terceiros, dar-se-á na forma da lei civil e não depende da anuência ou cientificação. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações havidas, né? Caso não haja declaração de inexistência, como se administra? Será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento? Ou então uma pessoa escolhida em Assembleia Geral dos condôminos? É um condomínio específico. Um condomínio, ele sempre está falando condomínio, mas de fato é um condomínio, mas é um condomínio restrito. O condomínio, na verdade, é um condomínio sui generis, não restrito. Ou sim, restrito, porque você não está utilizando a coisa, o uso, o gozo da coisa, ao mesmo tempo que as outras pessoas. Você só pode utilizá-la naquele tempo específico determinado, por um critério fixo ou um critério flutuante. Joaquim? Oi, pois não. Seria aquela prática que tem muita gente utilizando também para aquisição de helicóptero, lancha? Seria mais ou menos isso? Como? Perdão, Mário, fala mais alto. Tem uma prática que está sendo utilizada para aquisição de helicóptero, por exemplo. Junta uma certa quantidade de pessoas, adquirem uma aeronave dessa e cada um dispõe dela por um determinado tempo. Seria basicamente isso? Seria. Aqui não fala especificamente sobre se é um bem móvel ou um bem imóvel. Vamos ver se aqui ele fala especificamente, mas bem alertado, porque às vezes a gente está falando aqui sobre... A gente está pensando na casa, né? Deixa eu ver se ele falou aqui especificamente sobre o imóvel. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto nesse capítulo de forma supletiva e subsidiária pelas disposições do Código Civil e das outras leis, inclusive a lei, essa 4.591, deixa eu ver que lei que é essa, só um minutinho. Lei 4.591. Não é condomínio. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Condomínio, edificações, incorporações imobiliárias e Código de Defesa do Consumidor. Ok. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel... Não, Mário, não se aplica. Não. Mas boa pergunta sua. A situação é porque é o seguinte, esse caso específico seria uma multipropriedade, sim, do helicóptero, mas no caso específico da nossa lei, a multipropriedade ela é de imóvel. Mesmo imóvel. Mas foi até bom você ter chamado a atenção. Agora, eu não sei se nesse condomínio pode ser sim, eles podem ter a propriedade compartilhada, ser um condomínio, e eles podem, na convenção, estipular regras, agora, para usar durante determinado período. Agora, por que será que ele não colocou? A gente tem que ler alguns artigos, aí ver como é que foi a elaboração dessas disposições. Por que eles não incluíram os móveis? Os móveis. O objeto é indivisível, inclui as instalações, os equipamentos e os mobiliários. Cada fração de tempo é indivisível, o período correspondente a cada fração de no mínimo 7 dias fixos, e pode ser fixo e determinado, flutuante, misto. Quantidade mínima, institui-se a propriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no RI. E esse ato entre vivos ou testamento, vamos lá. Escritura pública de instituição de multipropriedade, sim.
Escritura pública de instituição de multipropriedade. Um instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de condomínio estabelece limite máximo de fração de tempo, direitos e obrigações. Cada um tem os direitos, ok. Vamos adiante. O que mais temos? Transferência da multipropriedade, administração da multipropriedade, disposições específicas relativas às unidades autônomas, isso veio agora também, pela 13.777. O condomínio edilício pode adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas. Eu estou conjugando o edifício, o condomínio edilício, junto com a multipropriedade. Eu não sei se antigamente ou se anteriormente seria vedado, eu desconheço essa discussão, de eu ter um imóvel, um apartamento, em um condomínio edilício, e este apartamento, ele ser vedado ser a propriedade de várias pessoas. Isso aí eu desconheço, não havia essa vedação. Agora, ele regulamentou isso de uma forma mais clara, acredito eu. Essa questão, essas discussões, enfim, não existia isso, claro, mas poderia isso causar determinados problemas ou desconforto, ou transtorno, né? Porque cada mês está uma pessoa diferente, seria mais ou menos por aí? Não sei, a gente tem que dar uma olhada por que eles trouxeram essas disposições específicas às unidades autônomas, embora é porque eu não vislumbro prejuízo haver multipropriedade em condomínio edilício, como antigamente, provavelmente, ou então um determinado imóvel ter vários titulares, um determinado edifício ser de várias pessoas. A previsão nos instrumentos de instituição ou deliberação da maioria absoluta, a identificação, ou seja, conjugar na propriedade edilícia, no condomínio edilício, multipropriedade, ok? Que é um tipo, aí tem os direitos, condições, etc. Aqui provavelmente tem a ver com lobby de incorporadora ou de gente que está querendo construir apartamento, hotel e quer estipular essas regras aqui e quer que isso tenha segurança jurídica. O condomínio edilício, que tenha sido a multipropriedade, esse aqui é uma característica específica. Ele tem um administrador profissional. O condomínio edilício, em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade, em parte ou totalidade de suas unidades autônomas, terá necessariamente um administrador profissional. O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. O administrador do condomínio referido no caput será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade, de todas as multipropriedades. O administrador do condomínio será também o administrador de todos as multipropriedades. O administrador será mandatário, etc. Aí tem aqui bastante coisa, hein? Até 1351. As convenções dos condomínios edilícios, memoriais de loteamento, os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos condôminos. Pessoal, é o seguinte. Direitos reais é um tema muito amplo. Eu tentei vencer o máximo possível. Eu quero apresentar aos senhores, mas eu não vou fazer isso agora, porque a gente já conversou sobre muita coisa. Eu quero fazer um quadro, mas na verdade eu vou fazer só esse quadro agora. O outro quadro do penhor eu faço no sábado com vocês. Prometo, vai dar tempo. A gente fica até um pouquinho mais tarde, até 1h. Então vocês liberem aí o sábado da manhã e
porque a gente vai começar por volta de 8 horas e a gente vai aí até 1h da tarde, mais ou menos. 12h30, 1h. É o seguinte. Vou chamar a foto desse quadro. Bora. Eu quero mostrar para vocês, apontar algumas... Fazer um quadro aqui. Vocês lembram no início que eu perguntei para vocês o que tinha surgido antes, o fato ou a norma? E aí a Érica muito sabiamente respondeu que de fato era o fato. Como de fato é o fato. Ó, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Nós tratamos aqui da posse da propriedade. Aqui na propriedade, eu vou colocar aqui, a propriedade é o direito real por excelência. Nós já sabemos, né? Falamos muito sobre a propriedade. Eu gostaria que, em 1228, apontar quais são as faculdades que nós temos no 1228. Eu vou sair daqui porque eu vou seguir pelo meu código, tá bom? Deixa eu ver aqui as mensagens. Time sharing é só para o imóvel, não é? Ô, Érica, é só para o imóvel. Nossa, vocês são em inglês. Time sharing. Este era o nome que aparecia na minha prova. Sério? É Praia do Rosa? Não, Praia do Rosa não é em Itajaí. Camboriú também não. Professor, não sei se foi um sinal, mas na noite antes do resultado do concurso do Paraná, sonhei que estava fazendo a prova de segunda fase e a peça era uma escritura envolvendo multipropriedade. Praia Brava, que se chama, só os VIPs. Já pensou? Já pensou? Eu vou parar de gravar que eu vou falar uma coisa com vocês que eu não quero que fique gravado. Direitos reais, esse quadro aqui, pessoal. A propriedade. Direitos reais sobre coisa própria. É perpétuo. Não é absoluto, hein? Olha, cuidado com as palavras. Não vamos fazer assunções inconscientes, porque a gente pensa absoluto é perpétuo. Uma coisa é dizer perpétuo, outra coisa é dizer absoluto. O direito de propriedade ele é perpétuo, ele não é absoluto. A superfície, assim como a propriedade superficiária, direitos reais sobre coisa própria, mas ao contrário da propriedade, que é direito real sobre coisa que é perpétuo, eles são resolúveis, ok? Então é isso, nós não vamos fazer aqui, porque propriedade fiduciária é um tipo de propriedade, mas é uma propriedade resolúvel. A superfície é outro. A superfície. Direito de construir ou plantar. Não é construir, plantar. E aqui eu vou colocar um instrumento. Construir e plantar. O tempo determinado, afinal de contas é resolúvel, né? Pessoal, o tempo determinado, ele pode ser transferido por alienação e por morte. Escritura pública. Eu vou colocar aqui caracteres. Tempo, escritura pública. Tempo determinado. Tempo determinado. O próximo, vou ver se eu consigo fazer esse quadro aqui, superfície.
Depois da superfície, nós temos as servidões. Servidões. Servidões é o quê? Utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diversos donos e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários. Declaração expressa. Declaração expressa. Declaração expressa. Testamento. Testamento. Declaração expressa, testamento. Escritura pública. Tempo determinado, escritura pública. Esse é a declaração expressa e esse é por testamento. E eu tenho o que na servidão? Utilidade para o dominante e grava o... Utilidade para o dominante e ele grava o serviente. Superfície, construir, plantar. Eu tenho tempo determinado. Tempo determinado. Eu falei tempo aqui, o exercício, não. Parágrafo único, o dono pode fazer as obras. Não, aqui ele não tem tempo específico, usufruto. Vamos lá para a gente fazer um quadro comparativo aqui. Usufruto. Usufruto, eu posso fazer o que? O usufruto. O objeto do usufruto. Nós temos no artigo 1390. Um ou mais bens, móveis ou imóveis, um patrimônio inteiro, ou parte desse patrimônio, abrange no todo em parte os frutos e as utilidades. Usufruto de imóvel, salvo disposição. Usufruto. Usufruto, eu vou ter todos como a propriedade, correto? Eu vou ter o direito de gozar, usar, dispor, inclusive o de reaver. Vocês se lembram na VUNESP, que nós resolvemos uma questão, que o usufrutuário ele pode ajuizar uma ação, não reintegração de posse, mas uma reivindicatória na hipótese para defender o direito no proprietário, ele é parte legítima para isso? Nós vimos isso numa questão, ele tem interesse processual e ele é parte legítima. Né, Érica, se lembra dessa questão? Faz o joia. Se lembra disso? Para defender a propriedade, ele não tem a propriedade, ele tem o usufruto. O nu proprietário, ele não tem a propriedade, ele tem a nua propriedade, correto? Eu vou colocar aqui que é o grúdio, gozar, reaver, usar e o dispor. O usufruto tem tudo isso. Como que é instituído o usufruto? O usufruto pode ser por uso capião, ele pode ser adquirido pelo uso capião. Ele não falou aqui. Falou como? Por escritura pública? Não. Declaração expressa, testamento. Mas eu sei que o usufruto pode ser por escritura pública, mas não falou. Na doação sempre tem ali o usufruto, não é verdade? Escritura pública. Eu vou colocar aqui, mas saibam, senhores, que não está na lei. Testamento. Professor, Pois será não. que o usufruto tem o dispor? É verdade, ele não tem um dispor, perdão, ele tem um reaver. Ele tem um gozar, perdão, é verdade. Ele não tem como dispor. Obrigado. Ele tem um gozar, o reaver, o usar, ele não tem o dispor. Ele pode reaver, na verdade. Ele tem o reaver, se enquadra nessa situação da VUNESP, dessa questão. Deixa eu ver se encontro aqui ela de forma bem rápida. Ela está fácil aqui. Que dizia que no proprietário ele podia, numa ação reivindicatória, fazer valer os seus direitos para defender a posse a propriedade do no proprietário. Tá fácil de achar aqui. Bem, a questão 69. É possível ao usufrutuário propor reivindicatória? Não é dispor, é ter um pouco com reaver isso.
para a defesa do seu usufruto vitalício? Sim. Sim. Reivindicatória. Mas reivindicatória não tem a ver com propriedade, correto? Reivindicatória. Pessoal, reintegração tem a ver com posse. Reivindicação tem a ver com propriedade. São instâncias e dimensões distintas. Você não pode alegar propriedade quando se discute posse, correto? E quando se discute propriedade, não se alega posse. Ok. É possível ao usufrutuário propor uma reivindicatória, ou seja, discutir, propor uma ação que diz respeito à propriedade? Pode ser paradoxal isso, mas não é. Prova da VUNESP de 2015, para juiz do Mato Grosso. Você pode, Lorena. Sim, pois na condição de titular de um direito real, dotado de sequela, ele tem legitimidade e interesse processual. Ele pode propor, então, usufrutuário, ação reivindicatória para a defesa do seu usufruto vitalício, correto? Para a defesa do seu usufruto vitalício, certo? Escritura pública do testamento, falou mais alguma coisa? Não, não fala nada, não fala na parte específica. Então aqui ele não fala. As servidões, utilidade ao dominante, construir e plantar, aqui é o grude. Vamos ver. Nós, depois do usufruto, nós temos uso, habitação, uso e habitação. Vamos colocar e o direito do promitente comprador, que é outra coisa. Uso, habitação. Uso e habitação. Habitação. Pessoal, é o seguinte. Quando eu faço uma promessa, celebro um contrato de promessa de compra e venda, esse contrato ele tem uma natureza obrigacional, correto? Para que ele seja um direito real, o direito do promitente comprador, a promessa que eu fiz, eu sou o promitente vendedor, e o Mário é o promitente comprador. Para que ela se torne direito real, e por que isso se tornar direito real? Porque para que eu tenha o direito de sequela, para que eu possa, depois que o Mário vendeu o imóvel que ele tinha prometido vender a mim, vender para a Lorena, eu posso buscar o imóvel com a Lorena. Se ele não faz o registro no RI, esse imóvel, ele não é esse direito que eu tenho, o direito, eu promitente comprador, esse meu direito não é o direito real. Ele simplesmente é um direito obrigacional. Portanto, é imprescindível promover a inscrição, o registro no RI para que se tenha o direito real e eu possa, eventualmente, através da sequela, conseguir obter o imóvel que foi transferido pelo promitente vendedor para um terceiro, correto? Embora, em qualquer dos casos, mesmo sem o registro, eu ainda tenho, se ele transferir, no campo obrigacional, um direito, uma pretensão contra o Mário que deverá ser satisfeita, correto? O uso, pessoal, o que ele pode? Usar da coisa e perceber os frutos. Então, ele vai usar. Ele pode reaver? Não. Ele pode dispor? Não. Ele pode gozar? Pode. Usar. Gozar é fruir. O gozar tem a ver com fruir. Fruir tem a ver com frutos, né? Fruir. E habitação, pessoal? A habitação não tem a ver com... Ele não pode ter os frutos, ele não pode reaver, ele simplesmente vai usar, mas para uma situação específica, para habitar. O uso, ele usa a coisa e percebe os frutos, avaliar se são as necessidades pessoais do usuário conforme a condição, a necessidade da família, relativas às disposições do uso, disposições do usufruto. Isso aqui que é o mais importante aqui. Mas não falou nada, como ele deve ser instituído. Forma de instituição, tempo, duração, forma de instituição,
Ele falou alguma coisa do uso? Não falou nada. As exposições específicas também não fala nada. As próximas, eu sei que é escritura pública, mas ele não fala nada. Duração da servidão não falou nada no usufruto. O usufruto, ele é sim por tempo determinado, é o tempo de vida da pessoa. O usufruto, ele é vitalício. Ele é vitalício. O uso, ele também, portanto, vai ser vitalício, correto? Eu posso falar o seguinte: você vai usar minha casa, Lorena. Você pode plantar na horta, colher os frutos e você pode morar lá naquela casa. Você pode ceder, você não pode alienar o uso, mas você pode ceder aquela casa para uma outra pessoa morar, correto? Então você pode fazer com o seu usufruto também. Agora, Lorena, se eu disser o seguinte: habitação, só você pode morar na casa e você não pode colher um fruto. Você só pode habitar. Então, aqui as regras elas são mais restritas. Quando consistir, ele é gratuito. Então você pode, por exemplo, o uso, você pode alienar, você não pode alienar, mas você pode ceder gratuitamente, onerosamente, da mesma forma que o usufruto. Você não pode alienar. Tanto é que você não pode penhorar o usufruto, correto? Porque você só penhora uma coisa que é alienável. E a habitação, ela é só gratuita. Eu vou colocar disposições específicas. Aqui, disposições específicas. Depois a gente vai completando esse quadro. Aqui, só habitar. Só habitar. Você só pode habitar. Vitalício, disposições específicas da superfície. A superfície ela é resolúvel, né? Uma das coisas mais importantes é que ela é resolúvel. Ela pode ser alienada. A superfície pode ser alienada. Ela pode ser transferida por terceiros ou para herdeiros. Ela pode ser transferida por herdeiros. Quer ver? Como ele fala aqui na superfície. Já estamos terminando. Só fazendo esse quadro aqui. E nós vamos terminar por hoje. Superfície. O direito de superfície, na extinção, em caso de alienação do imóvel, pode transferir-se a terceiros, ou seja, transferir, ele pode ser transferido, né? Ele fala alienado, ele pode ser alienado e transferido morte. Transferido por morte. Transferido por morte. Alienado, transferido por morte. Na transferência, sucessão causa mortes, na verdade. Servidão. Não vou falar aqui específico. O uso, as disposições do usufruto. Aplica-se as disposições do usufruto. Aplicar-se as disposições do usufruto. E habitação é só habitar. Aqui também, só habitar e disposições do usufruto. Se vocês observarem que cada um destes, a servidão você tem todos os poderes. Gozar, reaver, usar, dispor. O direito de superfície você tem estes. Você tem a palavra construir e plantar. A servidão também nós temos todos, né? Você pode gozar, pode reaver, pode usar, pode dispor. Pode dispor de uma servidão? Dispor de uma servidão? Bem, a servidão ela pode ser abandonada. Eu, dono do predominante, pode abandonar a servidão, renunciar à servidão, mas ela é contratual, e o outro, o proprietário do prédio serviente, ele pode comprar a servidão. Então, ela é disponível sim. Ele pode, o nome disso é resgatar, falando sobre isso. Mas é isso que eu queria chamar a atenção para os senhores. Aqui no usufruto, a gente não tem o dispor. O uso, ele é menos que o usufruto. Eu não posso reaver, eu só posso gozar e usar. A habitação, ela é menos ainda. Então, a gente consegue observar que aqueles
O feixe dominial, a depender das faculdades previstas, ele vai dar origem a um determinado instituto. Então, se eu quero que a pessoa só more, é só habitação. Se eu quero que ela more e plante, colha, ela vai ter um uso. Se eu quero mais poder dominial, eu vou usufruto. Os outros todos aqui, eles têm os mesmos poderes que a propriedade. Correto? Era isso que eu gostaria que vocês tivessem chamado a atenção para os senhores. Depois nós podemos completar esses quadros aqui com outros elementos, né? Vitalício, né? Porque é o mesmo do usufruto. Vitalício. Aqui falou, o usufruto é por escritura pública, o testamento, mas não fala nada nas disposições específicas, como ele deve ser instituído. As disposições específicas não mencionam. Nada menciona. Nada menciona. Então, portanto, isso aqui vai ser aplicado aqui, isso aqui vai ser aplicado aqui. Essas regras, né? Mas é o que é importante, ó, superfície, tempo determinado, escritura pública, obviamente com RI. Servidões, sempre declaração expressa, testamento. Declaração expressa, servidão. E olha que interessante, na servidão, ele fala também RI. Essas comparações lá na hora da prova, é o que eles pedem. RI. Vocês têm que saber, assim, jogar, tanto numa discursiva, montar as estruturas. Bem, só ficou faltando o quadro do penhor. Então, eu vou terminar a aula por hoje. Vou tirar uma foto. E, Lorena, a gente vai combinar a questão, se formos para Porto Alegre, né, como é que vai ser. Vocês também são bem-vindos e a gente continua na nossa aula às 19 horas. Então, eu vou tirar uma foto, encerrar a gravação agora.